As características físicas, Ieda, a mulher que gosta de se vestir mais sensual, ela é pré-julgada também. Ela é pré-julgada. Ela pode nem ser tão devassa, ela pode nem ter tanta atitude assim, ela pode nem ser tão atirada. Mas se ela se veste, se ela é loira, se ela é alta, se ela usa uma roupa... Eu não estou entendendo. Enfim, se ela tem essa... Né, por onde ela passa, ela chama a atenção. Ela é pré-julgada por isso, porque ela é bonita, porque ela é loira, porque ela é alta, porque ela tem a bunda grande. As pessoas confundem tudo isso. É um absurdo. E mal sabem as pessoas que pré-julgam que normalmente as mulheres que precisam se produzir demais é porque elas precisam esconder algo que não está fluindo bem na própria sexualidade. Elas precisam usar recursos técnicos para esconder elementos próprios. Normalmente tem um transtorno que eu expliquei até no programa passado, que é o transtorno dissociativo, que é a mulher histérica, que é coaduna, que é condizente com esse estereótipo. Mulheres que se arrumam demais, se maqueiam demais, se produzem demais, normalmente, ou grande parte delas, tem um transtorno histérico. O transtorno histérico é caracterizado pela dissociação entre o afeto, o que se sente e o que se faz. Parece que ela é extremamente libidinosa, parece que ela está extremamente sedutora, mas de fato ela não consegue ter acesso ao próprio desejo, à própria sexualidade, e ela tem muita dificuldade de atingir o orgasmo. Este é um padrão do histérico dissociativo, que eu expliquei, né, no programa passado. Ela sofre muito com esse pré-julgamento. Enormemente com o pré-julgamento, que ela é considerada devassa, que ela é considerada vulgar, que ela é considerada hipersexuada, para não usar outros termos que não condiz com o seu almoço, e ao mesmo tempo ela não consegue acessar o próprio desejo e a própria sexualidade. Ela não tem acesso àquilo que daria origem ao prazer. Eu digo isso porque ouvi já uma pessoa loira, alta, que gosta de se vestir bem, gosta de usar um decote, gosta de usar uma roupa mais curta, ela me dizendo isso. Diz, olha, eu sou sim pré-julgada. Onde eu passo, as pessoas olham pra mim porque chama atenção, sou bonita. Mas eu não sou nada do que os homens pensam que eu sou. Eu não saio ficando, eu não saio transando com qualquer um. Sou totalmente o oposto. Mas a minha capa diz outra coisa. Mas esse discurso que você está fazendo é típico. Muitas pessoas... isso. Mas é porque as pessoas não entendem nada de sexualidade. As pessoas falam muito sobre sexo, têm muito interesse sobre a vida sexual alheia, né, especialmente que não tem nada a fazer e não tem acesso à própria sexualidade, se interessam muito pela vida sexual dos outros, pré-julgam as outras pessoas pela própria sexualidade, mas as pessoas não entendem nada de sexo. Tá? Eu acho que sexo, apesar de tudo que se fala, que se consome, que se produz a respeito de sexo, é um assunto que vem de jornal, vem de revista, vem de mídia, vem de cinema. Sexo ainda é um assunto extremamente desconhecido. Como eu disse, essas mulheres que são hipersexuadas, que parecem que estão muito produzidas, condiz com o perfil histérico, que nem conseguem acessar a própria sexualidade. E algumas pessoas muito sossegadas podem ser que tenham muito acesso à própria sexualidade e dão conta muito mais. Exatamente. O seguinte, que essas mulheres que têm essa expressão mais atirada da sexualidade, muitas vezes elas não conseguem acessar o próprio sentimento. E ao contrário do que parece, né, que se diz, olha, me parece que aquela mulher deve ser muito sexualizada, muito sexuada, muito, usando um termo mais comum, né, muito boa de cama. Na verdade, são muito teatrais. Ou podem, uma boa parcela delas, serem apenas muito teatrais. As aparências enganam, então. As aparências enganam. Aquelas mulheres que são capazes de acessar o próprio sentimento é que têm uma boa relação afetiva e sexual, e um bom relacionamento sexual é aquele que é uma troca entre sentimentos de duas pessoas. Pouco importa o teatro, os elementos de consumo, os recursos do motel, os recursos do sex shop, porque efetivamente para a sexualidade o que vai contar é se houve sentimento mútuo e recíproco. Quais os prejuízos, Ieda, da mulher que se reprime, da mulher que não deixa mostrar, não deixa aflorar ali as suas vontades, os seus desejos? Então, ela vai ser uma adulta, ela vai ser uma mulher de 50 anos, com quais tipos de prejuízos? Bom, psiquicamente, uma série deles, tá? É importante a gente ressaltar que isso não é o desejo delas.
Via de regra, isso é um processo educacional. Sim, tá? Elas não ela são foi educada reprimidas, desse jeito. Elas não são reprimidas e estão ali amarguradas, tal, por um desejo delas, mas foi o efeito da educação que faz com que elas sejam assim. Elas até podem dizer, eu não quero, eu não gosto, mas na verdade elas aprenderam a não querer e a não gostar. Os prejuízos, né, das mulheres que são extremamente reprimidas sexualmente são iguais aos prejuízos daquelas que são teatralmente sexuadas, mas que não conseguem acessar os próprios sentimentos, tá? Seria a dificuldade, problema principal, dificuldade de atingir o orgasmo. Segundo, uma dificuldade de estar em harmonia consigo mesmas, de se relacionar bem com o próprio corpo, e daí essa própria dificuldade de acessar os sentimentos gera sintomas, né? Desde os sintomas somáticos, dores de cabeça, dores de estômago, mau humor, até os sintomas comportamentais, comer demais, comer de menos. Ela fica ansiosa. Isso, são as ansiedades, as depressões, porque a sexualidade, né, é a energia que faz com que nós tenhamos uma harmonia com nós mesmos e com o meio externo. Então, quando a sexualidade ela é teatralizada ou ela é muito reprimida, né, ela vai incidir em todas as outras relações. Tem uma brincadeira, né? A mulher mal-humorada é porque não está sendo bem amada. É a mal-amada. Na verdade, isso não está muito distante do que é real. Mas não é só isso, não. As mulheres muito doentes, assim como os homens, tá? Isso não, nós estamos falando de mulheres, mas isso serve para os homens também. As pessoas que não lidam bem com a própria sexualidade ou se incomodam muito com a sexualidade dos outros, elas adoecem em diversos aspectos, tanto físicos quanto na sua capacidade de ser feliz e ter qualidade de vida. É que as pessoas têm o hábito, a mania de cuidar da vida dos outros, de querer saber da vida dos outros. E esquece de olhar para o teu próprio umbigo e cuidar da tua vida. Isso é sintoma, tá? Quando você cuida muito da sexualidade do outro, quando te incomoda muito a sexualidade do outro, é porque a tua não está muito bem resolvida. A do outro interessa mais. Porque fica mais fácil ficar vivendo a do outro do que cuidar da tua. Nós deixamos uma pergunta no outro bloco, que era a questão do desejo da mãe. Verdade, vamos colocar, vamos responder. É assim, como é que se forma e se define a sexualidade? Mais reprimida, menos reprimida, heterossexual ou homossexual? O desejo dos pais influenciam definitivamente na configuração da sexualidade dos seus filhos. O desejo da mãe vai para a filha. O desejo da mãe vai para a filha, para o filho. Como a mãe deseja que seja esse filho. No campo do inconsciente, isso é transmitido de uma forma muito contundente. É muito forte o desejo da mãe por sobre a configuração da sexualidade infantil. É assim, aquela mãe queria muito que o filho fosse uma criança atirada, bem resolvida, né? E a mãe incentiva isso em todos os aspectos. Se esse for o desejo real, ela vai ajudar essa criança a ser uma criança mais livre. Agora, se pelo contrário, né, ela teve aquele filho, não era bem aquilo que ela queria, atrapalhou a carreira dela, deformou o corpo dela, e tudo isso era muito importante, aí ela olha aquela criança, vê a cara do pai, que a abandonou. Então ela olha e cada gesto desse garoto, ela vai ser que parece seu pai. E ele vai aprendendo que ser igual ao pai dele é muito ruim. Então todos os gestos do menino vão sendo moldados através de um desejo subliminar da mãe, um desejo inconsciente da mãe. E o que vai acontecendo então? Por exemplo, o pai era alguém assim muito festeiro, muito pegador, tal. O menino vai aprendendo que isso é ruim. Parecer com o pai é ruim, ele vai sendo um cara mais introspectivo. Ou então... Porque a mãe mostrou que é errado. Inconscientemente. Ou então, que ser igual ao pai é muito ruim. E ela vai reprimindo os aspectos sexuais masculinos dele. Mas só a mãe faz isso? O pai não? É o desejo da mãe que faz. Isso é complicado. Deixa eu só concluir. Ela pode, por exemplo, ensinar o menino que não foi isso que ela desejou, que ela não queria que ele parecesse com o pai ou fosse o pai, ou ela não ama esse pai. Ela olha esse menino, mesmo que assim, o pai não tenha abandonado, mas ela não olha o pai com olhos de desejo, e olha o filho com olhos assim, não era isso que eu queria. Você e seu pai não eram isso que eu queria. E aí a criança vai se reprimindo e pode fazer uma inversão sexual. Ou então assim, eu queria uma menina,
Né? Aí educa, ai que bom, veio menino, não tem problema, mas o desejo do sexo da criança, que antecede o seu nascimento, é muito forte sobre a definição sexual. Ele acaba não se sentindo amado, não se sentindo querido e se reprime. E faz uma inversão sexual para responder ao desejo da mãe. Você queria uma menina, aqui estou. E faz uma inversão sexual. Para satisfazer a mãe. Isso. E por que é o desejo da mãe? O desejo da mãe é contundente na definição. Aí você vai falar, mas e o pai? O pai entra na constituição psíquica até o 6º ano a partir do desejo da mãe. Se esse pai quiser influenciar no campo do inconsciente de forma significativa a constituição da personalidade, isso eu estou referenciando ao Lacan, tá? Se quiser influenciar na personalidade, ele vai fazer isso via relacionamento com a mãe. Se faça desejado, se faça amado por essa mãe, que ele vai aparecer na constituição psíquica dessa criança, a partir do desejo da mãe. O pai morto, o pai que morreu, que era amado pela mãe, ele aparece todinho na personalidade da criança a partir do desejo da mãe. Olha que loucura. O pai assim, que não teve contato, mas essa mãe fala bem desse pai, essa mãe vai nomeando os gestos da criança, né? Vai identificando o pai nessa criança, e a criança que não conheceu o pai tem todos os gestos do pai. Todas as características do pai. Isto é a transmissão do desejo da mãe para o filho. Criança e mãe têm uma relação íntima, de inconsciente para inconsciente, até o 6º ano de vida. Adorei! Terça no Divã. Hoje a gente falou sobre mulher devassa, mulher cafajeste. Na próxima terça-feira, fica à vontade. Vamos abrir, da pessoal mandar sugestão superútil@band.com.br. Qual é o tema mais polêmico, mais assim, inovador, diferente que você quer que a gente trate aqui? O que você quer saber? O que você quer saber? Boa! Obrigada. Terça-feira a gente se vê. Obrigada.